Muito bem, então, será que sua fé vai ser forte? Essa pergunta nós vamos responder agora. E todos aqui têm a oportunidade de participar com seus comentários, que vão certamente nos edificar a fé. E como diz o tema de hoje, não fiquem com o coração aflito, exerçam fé. A leitura do primeiro parágrafo, para a leitura, nós convidamos o irmão Mateus Fernandes. Quando você pensa nos eventos que vão acontecer no futuro, a destruição da religião falsa, o ataque de Gog e de Magog e a guerra do Armagedon, você às vezes se sente ansioso? Você já se perguntou, será que eu vou conseguir continuar leal durante todos esses eventos? Se pensamentos assim já passaram pela sua mente, as palavras de Jesus no texto temático deste estudo vão ser muito úteis. Jesus disse a seus discípulos, não fiquem com o coração aflito, exerçam fé. Quando nossa fé é forte, conseguimos encarar o futuro com confiança. Muito bem, a primeira pergunta. Que pergunta talvez nos façamos? A irmã Silvia. Bem, esperamos grandes eventos no futuro. A destruição da religião falsa, o ataque de Gog e de Magog e a guerra de Armagedon. Aí a pergunta é, será que eu vou conseguir ser leal durante esses eventos? Exatamente, né? O irmão Júlio Severo. E é interessante esse texto de João 14:1, porque pouco antes de ser detido e executado, Jesus sabia que logo iria ocorrer uma onda de perseguição e que seus discípulos eles poderiam ficar com o coração aflito. Então, esse estudo de hoje, as palavras de Jesus vão ser de grande ajuda para nós, porque pode ser que pensamentos assim talvez já tenham passado pela mente. Então, por isso que o estudo de hoje vai ser muito útil e vamos ver que quando a nossa fé é forte, nós conseguimos encarar o futuro com confiança. Muito bom, excelente. Esse texto temático, ele nos traz exatamente essa confiança também. Vamos à leitura do segundo parágrafo. Algo que pode fortalecer a nossa fé para suportar eventos futuros é considerarmos como lidamos com testes de fé agora. Quando paramos para pensar em como reagimos a testes de fé hoje, conseguimos perceber em que áreas precisamos fortalecer nossa fé. Cada vez que passamos por um teste, nossa fé fica mais forte, e isso vai nos ajudar a suportar provas no futuro. Neste estudo, vamos relembrar 4 situações em que os discípulos de Jesus enfrentaram e que mostraram que eles precisavam ter mais fé. Depois, veremos como podemos enfrentar situações parecidas hoje e como elas podem nos preparar para o que vai acontecer no futuro. A pergunta, como podemos fortalecer nossa fé? E o que vamos ver nesse estudo? A irmã Thalita? Então, o que pode nos ajudar é considerarmos como lidamos com os testes de fé agora, né? Porque cada vez que nós passamos por um teste, nossa fé fica mais forte. Então, isso vai nos ajudar a suportar provas no futuro. Excelente, muito bom, isso mesmo, né? Ainda o irmão Carlos Henrique. Então, todos nós podemos tirar tempo para poder meditar em como Jeová nos ajudou no passado e como tem nos ajudado hoje. Meditar nessas coisas vai fortalecer a nossa fé, vai nos fazer ver como Jeová tem nos ajudado e como Jeová vai nos dar força no futuro quando enfrentarmos situações ou testes. Muito bom, muito bom. E agora, então, depois desse fundo que nós consideramos aqui, iniciaremos com fé em que Deus vai cuidar de nossas necessidades materiais. Então, esse é o primeiro desafio que vamos considerar. A leitura do parágrafo 3. É normal que um chefe de família se preocupe em prover alimento, roupa e abrigo para sua esposa e seus filhos. Mas nesses tempos difíceis em que vivemos, isso nem sempre é fácil. Em alguns casos, nossos irmãos perderam seus empregos e, mesmo se esforçando muito, não conseguem arrumar um novo. Outros irmãos tiveram que rejeitar empregos que não eram apropriados para cristãos. Em todos esses casos, precisamos ter forte fé em que Jeová vai, de um jeito ou de outro, dar tudo o que nossa família precisa para sobreviver. Jesus deixou isso claro para seus discípulos no Sermão do Monte. Quando estamos totalmente convencidos de que Jeová não vai nos abandonar, damos atenção ao mais importante, a obra do reino.
Ao passo que vemos Jeová cuidando de nossas necessidades materiais, ele se torna mais real para nós, e nossa fé fica mais forte. Obrigado. Vamos iniciar lendo Mateus, capítulo 6, versículos 30 e depois o 33. Mateus 6, 30 e 33. O irmão Brainer. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Muito obrigado. Com base nesse texto, de acordo com essas palavras de Mateus 6, 30 e 33, o que Jesus deixou claro sobre a fé? A irmã Daniele. Jesus usou, então, a criação de Jeová para nos ensinar. Ele diz que Jeová veste a vegetação do campo. Então, nenhuma flor como os lírios que existiam naquela época precisaria, então, sair para costurar, para procurar uma roupa, mas eles têm a sua própria beleza. Então, Jesus deixou claro que se tivermos fé de que Jeová não vai nos abandonar, quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, isso vai nos ajudar a nos mantermos fiéis. Muito bom, excelente, né? O irmão Osten. Eu estou pensando no versículo 33 aqui, de buscar primeiro o reino, a justiça. Tudo bem, queremos fazer isso, né? Mas depois diz, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Significa que nós temos aqui de alimento, roupa, tudo isso, né? Não que isto vai acontecer por acaso, mas acrescentado, Jeová de cima e os anjos verificam que estamos realmente recebendo essas coisas, que precisamos. E com essas coisas podemos nos concentrar no reino de Deus, fazer a pregação e ajudar outros. Muito bom, excelente. O irmão Vitor. Em Mateus 6,30, Jesus falou que os discípulos tinham pouca fé. Não quer dizer que eles não tinham nenhuma fé, eles já eram homens de fé, mas eles precisavam ter uma fé mais forte. E essa é a ideia, nós já temos alguma fé, mas precisamos fortalecer para lidar com problemas muito difíceis. Isso mesmo, né? Um aspecto muito importante, né? A irmã Rosiane. Essa frase que diz que de um jeito ou de outro temos que ter fé de que Jeová vai dar tudo que a nossa família precisa para sobreviver. É muito bonita essa frase e me fez lembrar de uma experiência de uma irmã da minha tia congregação, que ela disse que o marido, que não era cristão, abandonou ela com 2 criancinhas para criar. E aí ela passou muita dificuldade financeira, mas ela conta que às vezes não tinham o que comer, ia no campo mesmo assim. E lá no campo é que ela arranjava o que comer. Goiaba, banana, né, que era um território rural. Então, ela nunca deixou de se envolver, de concentrar na obra do reino, mesmo passando por dificuldade financeira. Muito bem, essa história da vida real nos faz levar à próxima história da vida real aqui, a primeira que vamos considerar hoje no parágrafos 4 e 5. Veja como Jeová ajudou uma família na Venezuela a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento. A família Castro conseguia se manter graças ao sítio que tinha. Então, uma gangue armada tomou posse da terra deles e os forçou a sair de lá. O pai, que se chama Miguel, diz: hoje, a maior parte de nosso sustento vem do que conseguimos plantar em um pequeno pedaço de terra que nos emprestaram. Eu começo cada dia pedindo a Jeová que ele nos dê o que precisamos para aquele dia. A vida é difícil para essa família, mas eles têm fé de que nosso amoroso pai pode cuidar das necessidades deles. Com isso, eles conseguem assistir regularmente às reuniões e participar na pregação. Eles colocam os interesses do reino em primeiro lugar na vida e Jeová dá a eles tudo o que precisam. Durante esse período difícil, Miguel e sua esposa, Yurai, se concentraram em como Jeová estava cuidando deles. Algumas vezes, Jeová usou irmãos da congregação para dar à família coisas que eles precisavam ou para ajudar Miguel a encontrar alguns serviços para fazer. Outras vezes, Jeová cuidou das necessidades da família por meio do serviço de ajuda humanitária providenciado pela filial. Jeová nunca abandonou a família Castro. Como resultado, a fé da família só aumentou. Depois de falar sobre uma ajuda específica que receberam de Jeová, a filha mais velha da família, Yoselin, diz:
É emocionante ver a mão de Jeová tão claramente. Eu vejo como meu amigo, e sei que ele sempre vai me ajudar. E ela acrescenta: os testes pelos quais passamos nos prepararam para testes mais difíceis no futuro. O que ajudou uma família, né, a família Castro, a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento? A irmã Agar? Então, foi ver a mão de Jeová, né, sobre a vida deles e ver como Jeová cuidou deles nesse tempo. Embora eles tiveram uma perda muito grande, né, que dava o sustento para eles, que foi a terra deles, né, e tiveram um terreno muito menor, mas nesse decorrer de tempo, eles viram como os irmãos da congregação, né, ajudaram muito eles, dando muitas vezes o que eles precisavam, outras vezes já ajudando o irmão, né, a encontrar algum tipo de serviço, né, ou outras vezes até mesmo sendo disponível ajuda por meio do serviço de ajuda humanitária, que é providenciado pela filial. Então, eles viram que eles nunca foram abandonados. Exatamente, né? Que bela experiência, né? O irmão Vinícius Bortoleto? A gente também consegue aprender com esse casal o modo deles pensarem. Eles focaram, direcionaram a sua mente não nos problemas que poderiam enfraquecer a fé deles, mas direcionaram a sua mente para aquilo que Jeová estava usando para ajudar eles. E assim a fé deles ficou forte. Então eles puderam se concentrar em como Jeová os ajudava e assim se manteram fortes. Muito bom. A irmã Elisângela Fragoso? O interessante é que eles não deixaram de fazer o que Jeová esperava deles, né? Que é colocar o reino em primeiro lugar, conforme já foi até comentado, né? Então, quando a família coloca o reino em primeiro lugar, Jeová cuida do resto. Então, aqui falou que eles continuaram assistindo às reuniões, participando no campo, na pregação, e aí Jeová dava tudo o que eles precisavam. Então, colocar o reino em primeiro lugar também é o segredo. Exato, né? E vamos ver o parágrafo 6, uma aplicação bem clara para nós, né? Você está passando por problemas financeiros? Sem dúvida, esse período não deve estar sendo nada fácil. Mas mesmo que suas circunstâncias sejam bem complicadas, aproveite esse tempo para fortalecer sua fé. Ore a Jeová e leia as palavras de Jesus registradas em Mateus 6, do 25 ao 34. Depois medite nelas. Pense em exemplos dos tempos modernos que provam que Jeová cuida daqueles que continuam ocupados no serviço a Ele. Isso vai fortalecer sua confiança de que, assim como seu Pai Celestial ajudou outros em dificuldades financeiras, Ele também vai ajudar você. Jeová sabe do que você precisa, e Ele sabe como cuidar de suas necessidades. Quando sentir a ajuda de Jeová em sua vida, sua fé nele vai ficar mais forte e você vai ficar preparado para testes maiores no futuro. Como você pode fortalecer sua fé se estiver passando por problemas financeiros? O irmão Orlando, na sua? Então, orarmos a Jeová, se estivermos nessa situação. Podemos meditar também nas palavras de Mateus 6, 25 ao 34. Outra ajuda também é pensarmos nos exemplos modernos de pessoas que Jeová cuidou dela, né? Então, meditar nesses exemplos vai fortalecer a nossa confiança em Jeová. Isso mesmo, exatamente. O irmão Corey? E outra coisa que menciona é lembrar que Jeová sabe bem o que nós precisamos, né? Como está destacado nesses textos também. Às vezes nós temos uma ideia do que nós achamos que precisamos, né? Como deve ser cuidado daquela necessidade. Mas o parágrafo diz que Jeová sabe do que você precisa e sabe cuidar. Então nós podemos confiar nele, que ele sabe melhor que nós o que realmente vai nos ajudar nessa situação e vai providenciar aquilo, ter confiança nisso. Muito bom, exatamente. O irmão Ariovaldo? E essa certeza de que Jeová sabe o que precisamos, parece ficar bem evidente quando a gente fala justamente o que diz aqui, meditar nessas palavras de Mateus 6, 25 ao 34.
Jesus, ele deu expressões assim bem objetivas, né? Parem de se preocupar. Não é se preocupe um pouquinho, ou se preocupe de vez em quando. Parem de se preocupar. E aí convida, fala, olha só a criação à sua volta. Jeová supriu tudo. É como se Jeová também estivesse dizendo, eu não falei? Olha só como eu já provei que eu cuido de tudo. Para de se preocupar. Cuida do reino e eu cuido de você. Isso mesmo. Vamos ver essa imagem que nós temos aqui. É uma imagem que nos ajuda a considerar bem esse ponto, né? Quem gostaria, talvez, de fazer uma aplicação dessas imagens para nós, no que estamos considerando? O irmão Janezel. Então, nós podemos ver na imagem que a família ali, ela tem bem pouco para iniciar o dia em sentido físico, né? Apenas 3 fatias de pão, mas eles não deixaram de lado a alegria e a fé em Jeová por colocar o reino em primeiro lugar, e confiantes de que Jeová vai dar o necessário. Isso mesmo, né? Exatamente. O irmão Daniel Fragoso? É interessante que o parágrafo menciona que Jeová cuida daqueles que se mantêm ocupados, né? E aí faz um link aqui com 1 Coríntios 15:58, que diz que nós devemos estar sempre trabalhando arduamente no Senhor. E esse no Senhor, antigamente a gente falava em conexão, né, com o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz em conexão com o reino, com a pregação, se envolvendo com as coisas espirituais, isso não é em vão aos olhos de Jeová. Então, se a gente passar por alguma dificuldade, por estarmos fazendo algo em conexão com o Senhor, Jeová também fará a parte dele, não nos deixando faltar nada. Muito bom. Agradecemos os excelentes pontos apresentados pelos irmãos. E, como foi muito bem comentado, apesar de uma palavra recorrente aqui em Mateus tenha sido a ansiedade, né? A preocupação, a ansiedade, de fato, Abacuque também conclui dizendo que, mesmo quando as circunstâncias são aparentemente difíceis, do nosso lado. Jeová mostra isso claramente, os irmãos comentaram muito bem. Então, já passamos pelo primeiro ponto. Agora, fé para suportar uma grande tempestade. A leitura do parágrafo 7. Quando Jesus e seus discípulos estavam viajando de barco, de repente eles enfrentaram uma grande tempestade. Jesus usou esse acontecimento para ajudá-los a ver que eles precisavam de mais fé. A tempestade foi ficando mais forte, e as ondas encheram o barco de água, mas Jesus continuou dormindo tranquilo. Apavorados, os discípulos o acordaram e pediram que ele os salvasse. Jesus os aconselhou bondosamente. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Os discípulos deviam ter entendido que Jesus podia facilmente proteger Jesus e todos os que estavam com ele. Consegue ver a lição para nós? Uma forte fé pode nos ajudar a enfrentar tempestades literais e as tempestades da vida. Muito bem, vamos ver em detalhes a leitura desse texto de Mateus 8, 23 a 26. A irmã Raquel, por favor. Ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas, mas ele estava dormindo. E eles foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, pois estamos prestes a morrer. No entanto, ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e censurou os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. Muito obrigado, excelente leitura. E de acordo com Mateus 8, 23 a 26, que acabamos de ler, como uma grande tempestade testou a fé dos discípulos. O irmão João? Então, esse relato mostra que a tempestade foi ficando cada vez mais forte, né? Embora eles fossem homens experientes, mas chegou um ponto que isso causou medo neles, né? Só que eles viram Jesus dormindo, né, tranquilo, conforme o parágrafo menciona, eles já deviam ter entendido, por outros milagres que Jesus fez, que a situação estava sob controle.
Mas o medo fez com que eles não enxergassem assim, né? Aí eles acordaram Jesus, daí Jesus falou, né? Por que que vocês estão com tanto medo? Então, a fé, ela vai nos ajudar a controlar esse medo que as dificuldades da vida vêm sobre nós. Exatamente, né? Muito bom. Esse é um ponto, né? Vamos à leitura dos parágrafos 8 e 9 e vamos ver, na vida real, quem passou também por situações assim. Veja o que aconteceu com a Nel, uma irmã solteira de Porto Rico. Um teste muito difícil fortaleceu a fé dela. Sua grande tempestade foi literal. Tudo começou em 2017, quando o furacão Maria destruiu a casa de Anel. Também por causa da tempestade, Anel acabou perdendo o emprego. Ela conta: durante aqueles dias difíceis, eu fiquei ansiosa, mas aprendi a confiar em Jeová, orando a Ele e não permitindo que a ansiedade me paralisasse. Anel lembra de mais outra coisa que a ajudou naqueles dias difíceis: a obediência. Ela conta: obedecer às orientações da organização me ajudou a continuar calma. Eu vi a mão de Jeová por meio dos irmãos. Eles me deram encorajamento e providenciaram tudo o que eu precisava para sobreviver. Ela acrescenta: Jeová me deu muito mais do que eu poderia pedir, e minha fé ficou muito mais forte. Então, que teste de fé Anel enfrentou e o que a ajudou? A irmã Camila? Então, essa irmã Anel, ela é solteira, morava em Porto Rico. E um furacão Maria, destruiu a casa dela e após isso ela ainda acabou perdendo o emprego. Então, ela confessa que ficou muito ansiosa, mas duas coisas ajudaram ela, né? A oração, que ela diz que ajudava, pedia a Jeová para que a ansiedade não a paralisasse, e a obediência. Ela falou que as orientações que a organização dava ajudavam a ficar calma, porque ela sabia como agir. E ela via a mão de Jeová por meio dos irmãos, que davam encorajamento e providenciavam tudo o que ela precisava para sobreviver. Então, ela falou que Jeová deu muito mais a ela do que ela poderia pedir. Então, isso mostra que confiar em Jeová, ele nunca nos abandona, né? E nós nunca vamos perder por confiar assim como ela confiou. Muito bom, exatamente, excelente. Muito obrigado. O irmão Brainer? Eu gostei dessa parte em particular aí no parágrafo 8, onde ela falou que confiar em Jeová ajudou ela a não permitir que a ansiedade a paralisasse. Interessante que ela não disse que orar a Jeová, confiar em Jeová, tirou a ansiedade dela. Não, mas ajudou a lidar com aquela situação. Isso é natural, né? Quando a gente enfrenta dificuldades desse tipo, esses sentimentos ou essa preocupação, ela vai vir. Mas quando a gente ora a Jeová, quando a gente confia, ele nos dá sabedoria e discernimento para lidar com aquela situação. É verdade, irmão Brainer. Muito bom. Vamos ver uma aplicação disso no parágrafo 10. Você está enfrentando uma grande tempestade? Talvez você esteja sofrendo por causa de um desastre natural, ou pode estar se sentindo desanimado, sem saber o que fazer por causa de um grave problema de saúde. Às vezes, talvez você fique ansioso, mas não permita que a ansiedade o impeça de confiar em Jeová. Ore a Ele de coração. Fortaleça sua fé por meditar em todas as vezes que Jeová já o ajudou no passado. Pode ter certeza de que Jeová não vai abandoná-lo, nem agora, nem nunca. Muito bom. O que você pode fazer se estiver enfrentando uma grande tempestade? A irmã Silvia? Bem, às vezes os irmãos enfrentam desastres naturais, como agora em Minas Gerais e na Bahia, mas pode ser também que enfrentamos um grave problema de saúde, que também parece uma tempestade. Então, temos que confiar em Jeová, orar de coração, meditar sobre tudo que ele fez para nós até agora. Então, ele nunca vai nos abandonar. Essa é a garantia de Salmos 77, 11 e 12. Ele vai sempre estar conosco. Muito bom, exatamente, né? A irmã Raquel? Eu gostei muito dessa dica, né, de meditar em como Jeová nos ajudou no passado. Nós podemos meditar nos atos maravilhosos de Jeová, que estão registrados na Bíblia,
nas experiências de diversos irmãos nas nossas publicações, mas nós também já temos um histórico com Jeová de como ele nos ajudou em situações passadas, como ele foi importante para nós, né? Então, com esse histórico, nós podemos meditar nele, e isso realmente vai fortalecer a nossa fé de que Jeová também vai nos ajudar na tempestade atual. Isso mesmo, né? Muito bom. E vamos ver uma imagem, essa imagem aqui da página 22, e que nos dá a oportunidade de refletir um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos ver a imagem. Então, o que ela nos ensina? Exatamente do que tem sido comentado aqui, né? Talvez dando para a gente ressaltar alguns aspectos adicionais. A irmã Silvia. Como já foi dito, né, tempestade pode ser literal e pode ser também simbólico. No caso do casal aqui, parece que perderam tudo na tempestade, né? Mas aí o que estamos vendo é que os irmãos, né, ajudam eles a se recuperar espiritualmente e muitas vezes materialmente também. Exato, né? Exatamente. O irmão Nassula? Um é forte, né? Embora ficaram ali tristes com a situação, que é normal, é lógico que passamos por uma situação assim, mas eles foram obedientes. Eles saíram do local, conforme a orientação que a organização dá, e podemos ver que eles estão ali, inclusive, com uma mochila de emergência, provavelmente, obedecendo às orientações, né? E a gente vê o resultado disso, né? Eles estão ali recebendo o carinho de Jeová por meio dos irmãos, e aí eles estão fortalecendo mais ainda a fé deles, porque eles estão conseguindo ver a mão de Jeová. Isso mesmo, né? Muito obrigado. Excelentes comentários, né? Então, aprendemos que os irmãos também são um recurso de Jeová, né? E muito bons os detalhes também que os irmãos observaram nessa imagem. Nos ensinam bastante sobre o que devemos fazer em situações futuras. O parágrafo 11. O que mais pode nos ajudar a suportar provações? Como o exemplo de Anel nos mostrou, a obediência. Aprenda a confiar naqueles em quem Jeová e Jesus confiam. De vez em quando, esses homens designados nos dão orientações que podem não fazer sentido, mas Jeová sempre abençoa a obediência. Por meio da Bíblia e do exemplo de servos fiéis, aprendemos que a obediência salva vidas. Medite nesses exemplos. Fazer isso vai aumentar a sua determinação de seguir as orientações da organização de Jeová agora e no futuro. Você também terá coragem para enfrentar a maior tempestade de todas, a grande tribulação. Porque devemos estar decididos a ser obedientes aos que exercem a liderança? Uma grande lição que aprendemos aqui, né? O irmão Corey. Nós queremos ser decididos a ser obedientes porque temos todos os motivos para fazer isso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia em que Jeová deu instruções, talvez por meio daqueles na liderança, talvez às vezes coisas que pareciam ao contrário do pensamento comum. Então, a pessoa poderia pensar, mas por que fazemos isso, né? Não faz sentido. Mas temos visto muitas vezes como Jeová tem realmente guiado as pessoas dessas formas, mesmo quando as instruções não fazem sentido, talvez, para nós. Mas o que o parágrafo destaca é que Jeová sempre abençoa a obediência. Então, essa é a maior razão, né? Sabemos que Jeová vai abençoar nós, não importa a instrução que foi dada, nós vamos ter a benção dele se obedecermos. Exatamente, né? Muito bom. Irmão Daniel? Aí o parágrafo mencionou, né, que a obediência salva, né? O texto de Êxodo 14, 1 a 4, mostra um relato dos israelitas, né? Jeová dando uma ordem para eles irem no sentido do mar. O exército inimigo de Faraó provavelmente pensou, estão encurralados, agora nós vamos pegar eles. Mas essa obediência, essa ordem, ali estava a salvação. Jeová usou justamente o mar para destruir os inimigos, né? Então, sermos obedientes realmente vai custar a nossa vida, né? Ao nosso favor. Isso mesmo, né? Excelente. O irmão Carlos Henrique. O parágrafo mencionou um aspecto também importante, que é sobre aprendermos a confiar em quem Jeová e Jesus confiam.
Então, hoje, os homens designados por Jeová e Jesus, eles têm responsabilidades e foram confiados a eles, por Jeová e Jesus. Então, nós devemos demonstrar submissão por obedecer. E isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé para as coisas que virão à frente. Talvez um medo, um terror repentino, né, como diz o texto de Provérbios 3:25, não vai nos afligir, porque a nossa confiança vai estar firme, fixa. E nem mesmo uma tempestade, né, que é a que aguardamos, que é a grande tribulação, vai nos abalar se estivermos firmes na fé e confiarmos nos homens designados por Jeová. Isso, né? Exatamente. Talvez, se a gente pensar um pouquinho sobre a situação atual de pandemia que todos nós temos enfrentado, né? Não apenas em nosso país, mas no mundo todo, o que esse parágrafo também nos ensina sobre isso? Né? Que aspecto nos ajuda, que se fizermos agora vai fortalecer para o futuro. E talvez pudéssemos pensar nesse momento. O irmão Ariovaldo? O parágrafo aponta em algo que tem sido repetido pela organização, praticamente desde quando começou até mesmo a pandemia, de que enfrentar as dificuldades atuais nos treina para estarmos em condições de enfrentar a grande tribulação. Isso mesmo, né? Muito bom. O irmão Felipe Chanezel? Também algo que eu fiquei pensando é que pode ser que as instruções que a organização nos deu não fizesse tanto sentido, porque precisamos trabalhar, ganhar nossos recursos, mas como que eu não vou sair de casa? Eu preciso pensar na minha família, eu preciso estar me recreando. Só que a gente viu ao longo do tempo que essas orientações, elas nos protegeram, e podemos ter toda a confiança em Jeová, porque não vai faltar de forma alguma em sentido físico, em sentido espiritual para nós, porque Jeová vai usar a organização dele, e isso vai certamente fortalecer a nossa fé, tanto para agora como para o futuro. Muito bom, excelente. Fé para lidar com a injustiça. A leitura do parágrafo 12. Jesus sabia que as injustiças testariam a fé de seus discípulos. Para ajudá-los a perseverar, Jesus contou a ilustração que encontramos no livro de Lucas. Ali, Jesus conta a história de uma viúva que implorou que um juiz fizesse justiça no caso dela. Ela tinha certeza de que, se fosse persistente, o juiz a ouviria. E foi isso que aconteceu. É claro que Jeová não é injusto como o juiz da ilustração. Tanto é que Jesus disse: certamente, então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E Jesus acrescentou: quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra? Qual a lição para nós? Quando sofremos injustiças, precisamos ter uma fé forte como a da viúva. Provamos que temos essa fé por sermos pacientes e perseverarmos. Esse tipo de fé nos ajuda a confiar que cedo ou tarde Jeová vai agir em nosso favor. Também precisamos confiar no poder da oração. Às vezes, nossas orações podem ser respondidas de uma maneira surpreendente. Vamos ler Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, e aqui tem uma lição prática. Né? A irmã Camila, por favor. Lucas 18, versículos de 1 a 8. Depois, lhes contou uma ilustração a respeito da necessidade de sempre orarem e de nunca desistirem, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva, e ela persistia em ir a ele e a dizer: faça-me justiça contra o meu adversário. Pois bem, por um tempo ele não estava disposto a fazer isso, mas depois disse para si mesmo: eu não temo a Deus nem respeito nenhum homem, mas, visto que essa viúva fica me incomodando, farei justiça a ela para que não continue vindo me importunar com seu pedido, até eu não suportar mais. O Senhor disse então: ouçam o que o juiz, embora injusto, disse. Certamente, então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ao passo que é paciente com eles? Eu lhes digo, Ele providenciará que seja feita justiça a eles rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra?
Muito obrigado pela excelente leitura, irmã Camila. A pergunta, como a ilustração em Lucas 18, de 1 a 8, nos ajuda a ver a relação entre ter fé e suportar injustiças? A irmã H. Então, quando nós temos essa forte fé, a injustiça, ela não vai causar o efeito que geralmente ela causa, né? Quando nós somos injustiçados, a nossa tendência é não sermos pacientes, né? E não perseverar, desistir logo, né? Mas aí, no caso da fé, ela vai fazer justamente isso, vai ajudar a ser paciente e perseverar. E o melhor, que a fé vai ajudar a sermos persistentes em oração, né? Aí nós vamos estar fazendo o que essa viúva ela fez, né? Ela implorou para aquele juiz, né, para que ele fizesse justiça. Ela tinha certeza que a persistência dela ia ser ouvida, e isso aconteceu mesmo. Então, mesmo acontece com Jeová no nosso caso. Muito obrigado, é isso mesmo, né? Muito bem, o irmão Leone Campos. Quando nós oramos a Jeová, nós mostramos que nós confiamos realmente nele. Mas o que dizer quando a resposta para essa oração parece demorar um pouco? Nós teremos que ter forte fé e continuar orando até que essa oração seja respondida. E muitas vezes, a gente pensa de um jeito para resolver aquele problema. Mas Jeová sabe todas as coisas. E ele sempre responde nossas orações de uma maneira surpreendente. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Leone. Vamos aproveitar e olhar essa imagem que nós temos aqui na página 23. Temos aqui uma situação injusta, né, por assim dizer. Quem gostaria de comentar? Um aspecto importante aqui usado para lidar com esse tipo de injustiça? O irmão João? Então, a imagem, a gente vê a irmã à esquerda, né, ela recebe notícias sobre talvez o estado de saúde do seu marido e não é notícias boas, né? Notícias tristes. Mas aí à direita, o que ela pode fazer agora é o que o texto destaca, né? Ela está orando para Jeová, né? E a oração é interessante que não é simplesmente um milagre ali, né, que ela está pedindo para Jeová, mas a ideia é a gente pedir forças para Jeová, auxílios, né, para que a gente consiga suportar essa situação difícil. Muito bem, excelente, né? Muito bom mesmo. A leitura do parágrafo 13. Veja o exemplo de uma irmã chamada Vero, que vive na República Democrática do Congo. Vero, seu esposo e sua filha de 15 anos tiveram que fugir quando a aldeia que moravam foi atacada por uma milícia. No caminho, eles acabaram sendo parados por um grupo de milicianos que ameaçaram matá-los. Quando Vero começou a chorar, sua filha tentou acalmá-la por orar em voz alta e usar várias vezes o nome de Jeová em sua oração. Quando ela acabou, o comandante da milícia perguntou: "Ei, mocinha, quem te ensinou a orar?" Ela respondeu: "Minha mãe me ensinou, usando o modelo que está em Mateus 6, do 9 ao 13. O comandante disse: "Menina, vá em paz com seus pais e que Jeová, seu Deus, proteja vocês." Como a oração ajudou uma família que estava sendo tratada injustamente? O poder da oração aqui, né? O irmão Vitor? Então, essa família da irmã Vero estava passando por uma situação muito injusta. Elas tiveram a casa tomada, tiveram que fugir, e no caminho uma milícia ameaçou de matar a família deles. Então, nessa situação, a filha do casal começou a orar em voz alta, usando o nome de Jeová várias vezes. E aí o comandante da milícia perguntou para ela quem ensinou ela a orar. Ela falou que foi a mãe, usando o modelo da Bíblia. E o comandante, então, libertou a família, disse: "Vá em paz, que Jeová proteja vocês." Então, certamente, a oração foi usada por Jeová para salvar a vida daquela família. Exatamente, né? Uma maneira surpreendente. Surpreendente. Vamos à leitura do parágrafo 14. Histórias como essas nos ensinam a nunca subestimar o valor da oração. Mas e se suas orações não forem respondidas tão rapidamente ou de um modo tão impressionante? Ou de um modo impressionante? Assim como a viúva da ilustração de Jesus, continue orando. Confie que Jeová nunca vai abandonar você e que, em algum momento e de alguma forma, ele vai responder a sua oração. Continue implorando pelo Espírito Santo de Jeová.
Lembre que em breve você vai receber tantas bênçãos de Jeová que vai esquecer de todo o sofrimento que passou. Quando persevera fielmente com a ajuda de Jeová, você fica mais forte e mais preparado para futuros testes de fé. O que pode testar a nossa fé e o que vai nos ajudar a perseverar? A irmã Rosiane? Que pode testar nossa fé quando nós estamos orando já por muito, muito tempo e não somos respondidos tão rapidamente como gostaríamos, ou então não da maneira, do modo impressionante que esperávamos que ia acontecer a resposta. Mas o que vai nos ajudar é continuar orando e confiando que Jeová não vai abandonar. Em algum momento, ou de alguma forma, Jeová vai responder. Exatamente, né? Muito obrigado. O irmão Vinícius? E quando nós passarmos por problemas, por situações adversas que podem nos atingir, essa frase que está no parágrafo tem que estar na nossa mente e no coração. Lembrar que em breve a gente vai receber tantas bênçãos de Jeová que vamos esquecer todo o sofrimento que passou. Pensando ainda naquela ilustração da viúva, o juiz era injusto, mas mesmo assim ouviu a viúva. Quanto mais então Jeová, que é justo e muito amoroso. Exatamente, né? Muito bom. Muito bem aplicado. O irmão Corey? Também, embora seja difícil, um aflito, às vezes, passar por essas situações, aqui o texto de 1 Pedro 1, 6 e 7 diz que quando passamos por isso, a qualidade da nossa fé é provada. E até compara isso, de certa forma, com o ouro, quando passa por fogo, né? A gente sabe que é refinado, mas diz que essa fé testada, provada, é muito mais valioso do que esse ouro. Então, nós não gostamos de passar por sofrimento, injustiça, mas quando perseveramos, orando a Jeová, confiando nele, e usamos o que aprendemos, né, vendo a mão dele, então, quando passamos por outras provações, agora também, ou mais à frente no futuro, sabemos que passaremos mais oposição, perseguição, nós temos uma fé provada, testada, que é mais forte e vai nos ajudar mais ainda. Muito bom. Exatamente. Agora, iremos para o último ponto, né? A última consideração de hoje, entre os desafios que nós temos. Fé para superar obstáculos. A leitura do parágrafo 15. Jesus ensinou a seus discípulos que a fé os ajudaria a superar obstáculos. Por várias vezes, os discípulos conseguiram expulsar demônios, mas em certa ocasião, eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Jesus explicou que eles precisavam de mais fé. Ele disse que se os discípulos tivessem fé o suficiente, eles seriam capazes de mover montanhas, ou seja, de superar obstáculos por maiores que fossem. Hoje nós também podemos passar por problemas que achamos difíceis de superar. E vamos ler então Mateus, capítulo 17, os versículos 19 e 20. Mateus 17, versículos 19 e 20. A irmã Silvia. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por terem pouca fé, pois eu lhes digo a verdade. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Silvia, muito bom, muito boa leitura. E de acordo com Mateus 17, 19 e 20, que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram? Qual foi o desafio aqui? Irmão Vinícius? A gente vê que os discípulos, eles não tinham a fé suficiente para passar por aquele problema. Qual era o problema? Eles não conseguiram expulsar os demônios. Então Jesus avisou a eles que eles precisavam de mais fé. E aí Jesus fez uma ilustração muito importante, né? Se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer para uma montanha para se mover para lá e ela se moveria. Isso significa o quê? Que com fé a gente consegue passar por qualquer problema, mesmo aqueles problemas que parecem montanhas, visto de acordo com o problema que nós estamos passando. Isso mesmo, né? Sem dúvida, é muito encorajador pensarmos assim. E vamos
então, no parágrafo 16, e aqui temos um caso real. Veja o exemplo de Jade, uma irmã da Guatemala. O marido dela, Ed, foi assassinado enquanto eles voltavam de uma reunião. Como a fé ajudou Jade a lidar com essa tragédia? Ela conta: a oração me ajudou a lançar meu fardo sobre Jeová. Assim, eu me senti em paz. Eu vi Jeová cuidando de mim por meio da minha família e dos meus amigos da congregação. Me manter ocupada no serviço a Jeová diminuiu a minha dor e me ajudou a viver um dia por vez, sem me preocupar demais com o futuro. Depois de tudo que eu passei, aprendi que não importam os testes que eu venha enfrentar no futuro. Eu vou conseguir perseverar com a ajuda de Jeová, de Jesus e da organização. Como a fé ajudou Jade a lidar com uma grande perda? A irmã H? Embora a situação dela foi muito trágica, né? Imagina, ela perdeu o marido voltando da reunião, né? Então, foi uma situação muito triste mesmo para ela, que poderia ter derrubado ela, né? Mas ela disse que ela usou recursos que fez ela conseguir, né, lidar com essa situação, que foi, por exemplo, a oração. Ela lançou o fardo sobre Jeová, isso fazia ela sentir paz, né? Mais paz. Também ela conseguiu ver a ajuda que Jeová deu por meio da família, dos amigos da congregação. Ela conseguiu se manter ocupada no serviço a Jeová, isso fazia com que a dor ficasse menor, e também que ela pensasse em cada dia, né? Não ficava tendo ansiedades em dias futuros, né? Ao contrário, ela se preocupava só com aquele dia, né? Sem ficar se preocupando à frente. Então, ela aprendeu com tudo isso que qualquer situação que ela enfrentar, por pior que seja, ela consegue perseverar com a ajuda de Jeová e da organização. Isso mesmo, né? Muito bom. Excelente. Vamos ver essa imagem que nós temos aqui, relacionada a esse parágrafo. Qual é a lição aqui para nós? O que podemos aprender? A irmã Camila. Então, ali mostra ela chorando, vendo a gravata, né, ali do marido, lembrando dele. E talvez seja difícil para ela até as reuniões, né? Talvez ela sempre se lembre do que aconteceu com o marido toda vez que ela vai na reunião, por ele ter sido assassinado justamente nessa situação. Mas, mesmo assim, ela não deixa de estar presente às reuniões. Então, isso com certeza fortalece a fé dela. Isso mesmo, né? A irmã Rosiane. Muito obrigado, irmã Camila. Bonitinho que mostra que ela sentiu Jeová cuidando dela, pela família e os irmãos da congregação, os amigos da congregação. E nessa imagem, eu achei a irmãzinha do lado dela, olhando para ela com um rostinho assim bem positivo, talvez pensando, olha só, né? Acabou de perder o marido, está enlutado e está levantando a mão, né? Encorajada, feliz pela atitude dela, né? Então, mesmo com grande tristeza, ela estava ocupada e ainda encorajando os outros ali. Exato, né? Muito bom, muito bem observado. Irmão Zene e também irmão Osten. Estou pensando essas fotos aqui. Se ela tivesse ficado em casa, chorando, não tinha nenhuma alegria depois. Agora, ela foi na reunião. Lá ela recuperou a alegria, pelo menos por aquele tempo, né? Talvez chorava depois de voltar em casa, né? Mas durante algum tempo podia sentir-se mais aliviado. Isso mesmo, né? Muito obrigado, irmão Osten. Um ponto para nós pensarmos. E o parágrafo 17 vai nos ajudar bem nesse ponto aí comentado pelo irmão Osten. Vamos ao parágrafo 17. Você está sofrendo com a morte de alguém amado? Então reserve um tempo para fortalecer a sua fé na esperança da ressurreição, por ler relatos bíblicos de servos leais de Deus que voltaram a viver. Está sofrendo porque alguém de sua família foi desassociado? Estude para se convencer de que o modo de Jeová disciplinar é sempre o melhor. Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, use-o como uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Abra o seu coração para Jeová. Não se isole. Em vez disso, continue achegado a seus irmãos e irmãs. Participe de atividades que vão ajudá-lo a perseverar, mesmo que tenha que fazer isso com lágrimas. Mantenha sua rotina de assistência às reuniões, pregação e leitura da Bíblia, e continue focado nas bênçãos maravilhosas que Jeová promete para o futuro. À medida que você sentir a ajuda de Jeová, sua fé vai ficar cada vez mais forte.
O que podemos fazer se estivermos enfrentando problemas grandes, como uma montanha? O irmão Brian. Então, no início do estudo disse que quando a gente perceber que a nossa fé talvez esteja um pouco mais fraca, temos que identificar onde é o ponto fraco. E é bem provável que o ponto fraco da nossa fé seja as dificuldades que a gente está enfrentando agora, né? Talvez seja a morte de um ente querido, ou a desassociação de alguém que a gente amava. Então, quando a gente estuda, ora a Jeová, busca orientações, busca matérias sobre aquele assunto, a gente vai estar fortalecendo a nossa fé e vai estar vendo aquela dificuldade como uma oportunidade, né? De fortalecer ainda mais a nossa fé e agradar a Jeová. Isso mesmo, né? O irmão Daniel? Aqui mostrou algumas chaves, né, para a gente manter o contentamento, a fé em Jeová, diante de situações complicadas, né? Então, quando passamos por situações difíceis, aqui deu uma dica. A gente pode estudar para nos convencer de que Jeová está sempre do nosso lado. Depois falou um pouquinho de abrir o coração para Jeová, outra expressão muito boa, por meio das orações, né? E por último também falou um pouquinho de não se isolar, né? Não se isole. A importância de, mesmo diante de problemas, a gente continuar chegado aos nossos irmãos por meio das reuniões, né? Ou da própria associação com eles. Muito bom, né? Excelente. A irmã Raquel? E muito do fato de usar aquele problema que a gente está enfrentando para fortalecer a nossa fé. Porque são dos problemas que nós podemos vivenciar muitas verdades bíblicas positivas. Por exemplo, é diante de um problema que a gente pode sentir a paz que vem de Jeová e que vai além da nossa compreensão, porque a gente fez uma oração para ele sincera. É diante de um problema que a gente sente Jeová perto porque o nosso coração está quebrantado. Nós temos a oportunidade de sentir Jeová como sendo pai de órfãos, protetor de viúvas. Então, são verdades bíblicas que elas vêm à tona diante de um problema. E quando nós experimentamos essas verdades e as usamos para fortalecer a nossa fé, o nosso foco deixa de ser o problema e passa a ser a nossa relação com Jeová. E isso alivia em muito qualquer tipo de problema que a gente venha enfrentar. É verdade, né, irmã Raquel? Não temos dúvidas. Quem gostaria, talvez, de aplicar o Salmo 126, 5 e 6? Esse texto muito bonito, né? Como aplicamos, o irmão Vitor? Esse versículo nos dá um incentivo muito bonito. Pode ser que você esteja chorando, mas continue adorando a Jeová, continue ajudando outros, continue agindo. E é isso que a fé nos ajuda mesmo, a enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos, mas sem ficar paralisado. Muito bom. Dê-nos mais fé. A leitura do 18º parágrafo. Se provas do passado e do presente mostram que você tem uma fraqueza na fé, não fique desanimado. Encare isso como uma oportunidade de fortalecer sua fé. Peço o mesmo que os apóstolos de Jesus pediram. Eles disseram, dê-nos mais a fé, ou dê-nos mais fé. Além disso, pense nos exemplos que foram considerados neste estudo. Como Miguel e Urai, lembre-se de que todas as vezes em que Jeová ajudou você. Como Anel e a filha de Vero, ore intensamente a Jeová, especialmente se estiver passando por um momento muito difícil. E como Jade, reconheça que Jeová pode dar a ajuda que você precisa por meio de sua família e de seus amigos. Se deixar que Jeová o ajude a lidar com as provas atuais, você terá ainda mais confiança de que ele também vai ajudá-lo em qualquer provação futura. Se perceber alguma fraqueza na sua fé, o que você pode fazer? A irmã Elisângela? Então, se percebemos, né, que nós estamos precisando melhorar na questão de nossa fé, temos que pedir a Jeová que ele nos dê mais fé. Então, a oração é essencial para isso. E nós vimos relatos, né, dos discípulos que fizeram isso, né, pediram mais fé e eles foram ouvidos. E irmãos também que passaram por problemas. O estudo hoje mostrou uma coisa que eu gostei muito, é de a gente nunca esquecer o que Jeová fez por nós. Porque quando a gente esquece, a gente passa a ser ingratos, né?
Então, quando a gente sempre lembra do que Jeová fez por nós, então é muito mais fácil sermos gratos, agradecer por aquilo que nós temos. E temos que pedir a Jeová, reconhecer que Jeová pode dar qualquer ajuda que nós precisamos. Verdade, né, irmã Elisângela? Muito bem lembrado, né? Excelente. A leitura do parágrafo 19. É verdade que Jesus apontou algumas áreas onde seus discípulos precisavam ter mais fé, mas ele nunca teve dúvida de que, com a ajuda de Jeová, eles poderiam ser bem-sucedidos em lidar com testes futuros. E ele tinha confiança de que haveria uma grande multidão que sobreviveria à grande tribulação por causa de sua forte fé. Será que você vai estar nessa grande multidão? Pela bondade merecida de Jeová, você vai estar, desde que aproveite agora toda oportunidade para desenvolver e fortalecer a sua fé. Muito obrigado. Que confiança Jesus tinha e que certeza você pode ter. Muito encorajador esse parágrafo final aqui, né? Que confiança Jesus tinha e que certeza podemos ter. Irmão João? Jesus, ele nunca duvidou de que os seus discípulos iam manter a fé, né? Iam conseguir superar os testes que eles iam enfrentar. E o mesmo é hoje, no futuro, né? Apocalipse ali 7 fala da grande multidão que vai sobreviver à grande tribulação. Então, Jesus tinha essa confiança. Então, é possível, né? Nós só temos que aproveitar toda a oportunidade para fortalecer a nossa fé. Isso, né? Exatamente. Irmão Daniel? Os discípulos de Jesus, eles já tinham conseguido expulsar outros demônios, né? Mas, de repente, eles se confrontaram com uma situação nova, onde um demônio muito mais forte, que eles nunca tinham enfrentado, e aí eles perguntaram para Jesus, e agora, né? Mais fé. Então, nós estamos lidando com problemas agora, e Jeová tem nos dado força para superá-los, né? Mas, futuramente, há uma grande tribulação, uma situação nova que a gente nunca enfrentou. Mais fé. É por isso que precisamos fortalecer essa fé e deixá-la crescer ainda mais agora, porque nós vamos precisar muito disso no futuro. Muito bom, excelente. Vamos a perguntas de recapitulação, que vai nos ajudar a lembrar dos pontos principais do estudo de hoje, né? Dos belos comentários dos irmãos, e que nos ajudaram a chegar nesse ponto, né? A primeira delas é como você pode se preparar para futuros testes de fé. A irmã Daniele? Por considerarmos como lidamos com testes de fé agora. Também podemos pensar em como reagimos a esses testes de fé e também perceber em quais áreas nós precisamos melhorar. Muito bom, né? Exatamente. Que 4 testes nós talvez enfrentemos hoje e como eles podem nos ajudar? O irmão Genesel? Então, pode ser que nós enfrentemos testes relacionados a nossas necessidades materiais, ou então a tempestades, tanto em sentido físico como em sentido emocional. Também pode ser que seja um teste para lidar com injustiças, ou então testes para superar obstáculos. Certamente, independente do teste que nós passamos hoje, se nós tivermos fé, se construirmos uma fé forte em Jeová, nós vamos conseguir superar a grande tribulação que vai exigir ainda mais fé de nós. Exatamente. Muito obrigado, né? E o que nos dá a confiança de que podemos continuar fiéis? De onde tiramos essa certeza, irmã Thalita? Então, Jesus, né, ele conseguiu vencer o mundo, conforme João 16:33. E ele falou para a gente ter essa coragem, né, que nós também conseguimos vencer. Assim como Jeová ajudou ele, né, a vencer o mundo, nós também vamos conseguir. Muito bom. Excelentes comentários que mostraram para nós uma certeza. O que diz lá em Hebreus 10:39, nós não somos os que retrocedem para a destruição, mas os que têm fé para preservar viva a vida, né? Então, nós poderemos passar por qualquer prova futura à medida que vamos edificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé. E os irmãos, com seus comentários, esse artigo maravilhoso que queremos recapitular depois, né? Com calma, sempre que nos sentimos desanimados por algum motivo, certamente nos encorajaram muito hoje. Agradecemos muito.